Nesta noite nós vamos falar sobre a origem das guerras. Abra sua Bíblia, assim como você está, em Tiago capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo de número 4, e o versículos 1 e 2, que diz assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. Ele é filho da mesma mãe de Jesus e filho do pai que não era pai de Jesus. A gente diz meio-irmão porque Jesus, ele teve mãe, mas não teve pai, fisicamente falando. E ele tem pai e não tem mãe, divinamente falando. Eu sei que muitas vezes esse tipo de afirmação causa um nó mental em muitos de nós, devido não termos um conhecimento preciso da profundidade de Deus. Mas Jesus também teve um irmão por nome de Simão, outro por nome de Judas, não o Iscariote, e teve Tiago. Alguns até afirmam que Tiago é o filho primogênito de Maria e José, o filho de carne de Maria e José. Tiago, ele não havia aceitado a Jesus como o seu Salvador, não aceitou Jesus como Messias ao princípio. Alguns afirmam que ele tomou essa decisão após a ressurreição de Jesus. Agora, para ele também, se para você e mim é um quanto difícil assimilar Cristo como Messias, imagine para ele, que viveu debaixo do mesmo teto, e ver Jesus afirmando que Deus era o seu Pai. Então Tiago aceita Cristo, aceita ele como Messias, e ele se torna o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. E ele é aquele pastor prático, tanto é que a sua epístola, se você fizer uma leitura rápida, nos 5 capítulos, você vai ver que ele é um pastor que ele não tem papas na língua não. O que ele tiver que falar, ele vai falando, em outras palavras, vai recebendo o que é de graça, porque a preocupação dele não é o discurso, mas a prática da vida cristã. E Tiago, ele escreveu a sua carta para as tribos que estavam na dispersão. Vocês se lembram que com a morte de Estevão, os crentes em Jerusalém, eles foram dispersos, capítulo 8 de Atos, e eles saíram por muitas partes, e muitos deles vieram para várias províncias romanas, chegando até Roma, e assim por diante. E desde Jerusalém, que tornou-se então a igreja principal, a igreja cristã, dali então, havia uma certa organização para que determinasse as diligências e direções para as demais comunidades que estavam esparcidas por todo o império, em todas as cidades. E Tiago escreveu a sua carta para estes irmãos, essas pequenas comunidades e igrejas, que estavam esparcidas por muitas e muitas cidades do Império Romano. E ele, ao escrever, ele fala de provação, porque ele sabe que a igreja está passando por esse período de provação, e a provação é uma perseguição ferrenha, tanto daquele que estava no poder, o império, como dos demais nas cidades por onde a igreja estava se estabelecendo. Então havia esta perseguição. E ele aponta também muitos outros problemas concernente
a igreja em si. E aqui no capítulo 4, ele faz uma abertura deste capítulo, dizendo sobre a origem das guerras. Na verdade, as guerras, ela tem proporções pequenas, médias e grandes. Há, por exemplo, guerras de um país contra o outro, como aquele que nós estamos presenciando agora, mas já tivemos 2 guerras a nível global, mundial. 2 guerras. Muitas vidas foram ceifadas. E alguns sempre perguntam, por que acontecem as guerras? A gente vê as guerras muitas vezes de uma visão macro, mas as guerras, ela começa no micro, não no macro, não é no micro-ondas, é no micro da visão. E Tiago, ele vem falar sobre aonde se estabelece a origem das guerras. Ele disse que as guerras, elas acontecem dentro de cada um de nós. Se você fez a leitura comigo, você vai ver que ele disse neste capítulo 4, ele disse: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disso, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Então sempre a guerra instala-se dentro de um homem. E esta instalação desta guerra, e a guerra é a ausência de paz. Quando foi que aconteceu isto? A partir do momento que o homem saiu fora do estado preconizado pelo Criador, que era viver um estado de paz consigo mesmo, paz com Deus e paz com o seu próximo, o homem entrou num terreno de guerra. Então aquela paz que o homem sentia dentro de si, ela evaporou-se, ao ponto de que o próprio homem, dentro do seu interior, ele está em estado de guerra. Ele não se conforma com algumas coisas referente a ele mesmo. E muitas vezes esta situação que está dentro de nós, entranhada no nosso interior, nós fazemos com que ela venha sair afora. Sair afora. Paulo já apresenta em Gálatas, no capítulo de número 5, uma guerra entre a carne e o espírito. Em Efésios, ele apresenta uma guerra externa, uma guerra espiritual, entre o cristão e as potestades, os espíritos das trevas, da maldade. E lá em Efésios ele diz que nós estejamos preparados, revestidos com toda a armadura de Deus, para suportar o dia mau, quando o inimigo virá com todas as suas hostes, com todo o seu equipamento bélico para destruir as nossas vidas. Nós devemos estar acoraçados com a armadura de Deus e também firmes na oração, inabaláveis, inamovíveis, para não sermos tragados pelo inimigo. Já em Gálatas, ele fala de uma guerra entre o seu espírito e a sua carne, o ser espiritual e o desejo carnal. O desejo carnal, ele está incluso ou vivendo dentro da alma. É a sua alma, a minha alma, que deseja as coisas da carne. Do outro lado, o espírito, o meu espírito, deseja as coisas de Deus. Então, perguntaram para um rapaz sobre esta questão, ele falando e dizendo: olha, dentro de mim tem 2 cachorros que estão constantemente brigando. Um chama alma, outro chama espírito. E alguém perguntou: quem está vencendo? Ele disse: aquele que eu alimento mais. Se eu alimentar mais a carne vence, suplanta o espírito.
Se eu alimentar mais o Espírito suplanta os desejos carnais. É por isso que Paulo recomenda a você e a mim que nós devemos viver em espírito para não satisfazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então nós temos uma guerra externa, que é contra os espíritos da maldade, e nós temos uma guerra interna, que é contra o desejo carnal e também o desejo do espírito. Aí Tiago fala sobre a origem desta guerra. Ele disse que estes inimigos estão dentro de nós guerreando. Este estado de guerra está dentro de cada um de nós. Se eu sou um cristão que vivo somente nos deleites da carne, eu estou em guerra. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele disse: o que é bom eu quero fazer, eu não faço, mas o que é mal e eu não quero fazer, isso eu faço. E ele se lamenta dizendo: miserável homem que sou, quem me fará livre do corpo desta morte? Ele se sente num estado miserável, porque ele disse que os seus membros, o seu interior, o seu desejo é fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, mas o seu espírito está em concórdia com a vontade de Deus. E nesta peleja ele vive todo dia, porque ser cristão, irmãos, não é assistir reuniões em igreja. A nossa batalha não é aqui dentro, a nossa batalha é conosco mesmo. É como aquela decisão ou definição do filme: você dorme com o inimigo. Você é o maior inimigo de si mesmo, porque as suas decisões podem dar poder à carne e fazer com que você entre em um estado de declínio, como também fazer umas decisões sábias e fortalecer a sua vida. Então cada dia é um desafio, cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra para ser vencida, e esta guerra é consigo mesmo. Quantas coisas que você gostaria, deseja ardentemente fazer, mas não faz. Quantos pensamentos circulam por sua mente e coração, desejando as coisas mais terríveis e inimagináveis possíveis, e você é freado para não fazer. Ou outros dão toda a vazão a isso. Então já estamos em estado de guerra. Não tem aquelas pessoas que você encontra ele de manhã e já pergunta como está, e ele já vem com 4 pedras nas mãos para te apedrejar? Você não disse absolutamente nada, você simplesmente só perguntou como está. E a pessoa, por ela já estar num estado de guerra, num estado de ânimo preparado para a guerra, ela já parte para a agressão. Pode ser agressão verbal, como também pode ser agressão física. Tem pessoas que levantam de manhã, já batizado no limão, e ele já sai procurando o primeiro para derramar a sua bilis, porque ele vive uma guerra dentro de si. E essas guerras muitas vezes nascem porque ele começa a analisar a vida dos demais, e ele começa a pensar que ele não teve a oportunidade que os outros têm, e ele entra num estado de comiseração, um estado de autocompaixão. Ou ele parte para o lado de uma vítima, ou ele parte para o lado de vitimador, de caçar alguém para descontar as suas frustrações. E o que nós mais temos hoje, em todo o contexto social, é pessoas frustradas, pessoas que estão num relacionamento frustrado, pessoa que está numa profissão frustrada, pessoa que está numa vida frustrada,
E este estado vai lhe causando no coração guerras internas. São verdadeiros vulcões que estão prestes a explodir, lançando larvas incandescentes em todas as direções. E isto acontece com todos, comigo, com você. Aí você diz: mas eu sou crente, pastor. E daí? Somos humanos, temos os mesmos problemas. Ou você acha que depois que você aceitou Jesus como Salvador, você virou anjo? Continuamos, irmãos, na batalha. Sabe quando esta luta vai terminar? Quando cruzarmos os portais de pérolas para entrar no reino eterno do nosso Deus. Até lá, então, como que eu posso fazer, pastor? Oh, meu amigo, aí é onde você e eu vamos usar a inteligência para vencer estas batalhas. É possível vencer esta guerra instalada dentro de mim, pastor? Não somente é possível, mas é primordial que você vença. Primordial. E como que eu faço para vencer? Lembra da historinha do rapaz? Os 2 cachorros? A quem você alimentar, mais força terá. E para nós é colocado à nossa disposição o arsenal chamado nome de Jesus. Há colocado à nossa disposição outro arsenal chamado Espírito Santo. Há um outro arsenal colocado à nossa disposição chamado Bíblia Sagrada. Há um outro arsenal chamado oração, consagração, que eu posso utilizar deste arsenal para vencer as guerras que há dentro de mim. Vencer estas guerras. E é por isso que a gente vê muitas vezes cristãos raquíticos, espiritualmente falando. Ele pode estar há 30, 40 anos dentro de um templo, mas não há uma mudança verificável nele. Não vê progresso nele, não vê ele sobressaindo, vivendo mais para Deus, vivendo mais com Deus. Ele se sente derrotado. E a derrota não é externa, a derrota já começa no seu interior. Está vencido pelas guerras. Aí então ele disse sobre estas guerras, estas procedências dessas guerras. E ele apresenta depois uma guerra na congregação. Ele disse: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Ele está falando de uma igreja. A sua carta é uma carta universal, mas ele está falando para crentes. Ele não está falando aqui para pessoas que não seja comum ao Evangelho. E ele está dizendo: de onde vêm essas guerras e essas brigas que há entre vós? Irmãos, muitos de nós dizemos que queríamos ser da igreja primitiva. Mas quando você faz qualquer estudo sobre a igreja primitiva, você vai ver que a igreja primitiva somos nós. Os mesmos problemas que tinha na igreja primitiva, também tem na igreja de hoje. É igreja, é povo, é gente. E aqui, quando nós nos reunimos, a igreja é um hospital para curar os doentes. E qual é a medicina que Deus utiliza? A sua palavra, o seu Espírito Santo, para curar-nos. Então, quando ele está dizendo, ele está focalizando na igreja. Ele disse: há guerras e brigas entre vós. Na igreja de Corinto, Paulo, escrevendo as suas 2 cartas, foi para corrigir problemas na igreja. Havia problemas na igreja de Jerusalém. Então, aonde houver gente, haverá problema. Aonde houver uma igreja com crentes, haverá problemas. Tem aqueles que vivem a doce ilusão de procurar uma igreja perfeita, uma igreja que não tem problemas. O dia que você encontrar, por favor, não entre nela, porque se você entrar, você vai estragar esta igreja. Porque aonde vai o ferro, a ferrugem acompanha. Não há igreja perfeitas. A igreja é constituída por pessoas imperfeitas, por pessoas problemáticas, por crentes que vivem de problemas e lutas e dificuldades.
não é céus aqui, aqui é terra. Aqui estamos vivendo uma jornada, caminhando cada dia. O importante é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e viver cada dia o Evangelho. E ele está falando que havia problemas na igreja, havia guerras, e estas guerras causavam desassossego dentro da igreja, causava problemas dentro de qualquer igreja que há problemas. O desassossego, a ausência da paz acontece. A Bíblia diz que, se for possível, tendes paz um com os outros. Tem pessoas que não vai gostar de você, ou você pensa que todo mundo vai gostar de você. Mas vai fazer o quê? Tem pessoas que não vai gostar de você. Quem sabe você cai um pouquinho gordo, ou um pouquinho magro, não vai com a sua fachada, não vai com a sua cara. Vai fazer o quê? Ainda que você fizer uma plástica, ele não vai gostar da tua cara. Ainda que você fizer uma lipoaspiração para tirar a pança, ele não vai com você. Ele não gosta de você. Quem sabe você não fez nada de mal com ele, contra ele ou por ele, e ele continua não gostando. Vai fazer o quê? Assim é a vida. Então nunca viva a ilusão de que todo mundo vai gostar de você. E nem entra em paranoia porque as pessoas não gostam de você. Ai, não gosta de mim, vou me enforcar porque não gosta de mim. Olha, para aqueles que são casados, se a sua esposa gosta de você, vai dando glória. Se os teus filhos gostam de você, vai dando glória. Quem tem que gostar de você é a sua esposa, os seus filhos. Quando a Bíblia disse: amai-vos uns aos outros, eu e você devemos amar. Agora, se o outro não ama, o problema é do outro. Um irmão estava reclamando, dizendo para Jesus: Senhor, nesta igreja ninguém me ama, nesta igreja não tem ninguém que me ama. E aí Jesus disse para ele: não foi você que morreu na cruz, a igreja tem que amar, é a mim que morri por ela. Se não ama você, o problema não é meu, o problema é de quem não ama. O meu mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas ali, essas igrejas tinha esse problema de guerra. Havia intrigas, contendas, em algumas traduções, intrigas, pleitos. Na igreja de Corinto havia os grupos, lembra? Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e havia outro que dizia: nós somos de Cristo. A igreja estava o quê? Divididas em partidos, partidarismo, não havia uma unidade na igreja. E quando há essa divisão de grupos dentro da igreja, a igreja começa a sofrer. São os oliveiras que não gostam dos pereiras, são os Souzas que não gostam dos Nascimento, e assim por diante. Há este conflito. E Deus olha lá de cima e diz: o que eu vou fazer com a minha igreja? Mato tudo? Ou insisto para eles melhorarem? Deus insiste para que a gente melhore e se converta. Havia na igreja então contendas, intrigas, pleitos. Nada justifica uma guerra, muito menos dentro da igreja. Nada, absolutamente nada. Nada justifica uma guerra, absolutamente nada. Nada justifica uma briga entre uma pessoa e outra.
O Senhor nos chamou à paz, a viver a paz. Eu não posso exteriorizar os meus problemas pessoais, as minhas amarguras, as minhas derrotas. Eu não posso exteriorizar em cima de ninguém. São os meus, então eu vou cuidar deles. A procedência das guerras tem a sua origem nos prazeres. Porque todas as vezes que eu quero contentar os meus prazeres, eu vou me encontrar subtraindo direitos alheios. Há prazeres que eu quero, então por esses prazeres, muitas vezes afeta outras pessoas. O que são esses prazeres? Desejos da carne. E ele apresenta aqui esses desejos da carne que estão enraigados, interiorizados dentro de cada um de nós, como invejas, intrigas, porfias. Não são coisas, por exemplo, assassinato. Não. Mas ele faz um apanhado dos pecados que nós classificamos como pecados pequenos. São aqueles pecados que a gente diz são pecados sem importância. Não existe pecado sem importância. Na mesma listagem que está o idólatra, está também o invejoso. Na mesma lista que diz que ficarão de fora o que comete assassinato, está também o fuxiqueiro, o língua solta. Então, estes problemas gerados dentro de nós, exteriorizados agora, começa a causar problema. Existe aquele problema sério da fofoca. Alguns crentes dizem: não, eu não sou fofoqueiro, eu sou apenas comunicativo. Este é o grande problema. Será que a igreja ainda continua tendo fofoqueiro no seu seio? Enquanto ela for igreja, ela terá. E a fofoca só prospera quando ela encontra um ouvido ávido para ouvir. Se vem falar a você qualquer fofoca, e você vai dar atenção, então aquele ouvido tornou-se um terreno fértil para plantar a semente. E o fofoqueiro, ele é jeitoso. Como é que ele funciona? Ele chega e diz: olha, eu ia dizer uma coisa para você, mas não vou dizer não. Se você soubesse o que estão falando de você, mas eu não vou falar. Aí você já fica doido. Quem é que está falando? O que estão falando? O que estão dizendo? Não, eu não vou falar. Não, pelo amor de Deus, fala. Agora você começou, você fala. O fofoqueiro, ele sabe como fazer a propaganda dele. E tem pessoas que ficam desesperadas para saber o que é que estão falando. Aí quando ele vê que você está desesperado para saber o que está falando, o que ele faz? Ele solta em gotas homeopáticas tudo aquilo da sua vida. Olha, estão falando ali que você tem um olho só do lado direito, o outro é do lado esquerdo. E assim por diante. Agora, quando uma pessoa vier com uma fofoca e dizer: se você soubesse o que está falando de você, você faz uma só pergunta: o que estão falando de mim é bom? Não, não é bom. Então não interessa saber. Ou você pensa que Satanás fala alguma coisa boa de você? Você acha que ele vai falar alguma coisa boa de você? Meu irmão, chuta que é laço. Não quero ouvir, não faz parte da minha vida, não quero nem saber. É melhor viver feliz sem saber
do que você já levantar dentro de você mesmo um pensamento contrário a alguém ou a quem quer que seja. Então havia na igreja esse tipo de situação, a inveja. O 10º mandamento era: não cobiceis, não invejais, não quereis aquilo que é dos outros. Invejoso. Tem pessoas que invejam até a ração que você dá para o seu cachorro. É uma inveja, uma coisa que não tem fim. Inveja a sua meia, inveja o seu sapato, inveja isso, inveja aquilo, inveja o que você consegue, inveja aquilo outro, e vive uma vida de derrota, vive uma vida acabado, destruído espiritualmente. Na igreja que Tiago está falando, olha, é sinal de guerra. Qual era a procedência das guerras que havia ali? Para que eu possa vencer, eu jamais devo ser um promotor da guerra, porque o Senhor nos chamou à paz, ao estado de paz. Eu não posso ser o promotor da guerra. Não. Se vai haver uma guerra, que não seja eu o pivô, o começo, não seja eu que vou dar o primeiro tiro e nem o último. Então todos aí hoje procurando uma forma e oprimindo de todos os lados para que o presidente nosso se posicione. Ele disse: já posicionei, eu quero a paz entre as duas nações, e acabou. A posição é de paz, acabou. Agora eles querem que ou ele fica do lado da Ucrânia, ou ele fica do lado da Rússia. Eles querem que ele tome um partido, um lado. Então todas as procedências de guerra é assim: ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Aí se você fica num posicionamento neutro, desejando que ambas as partes cheguem num acordo, eles acham que você não tomou uma decisão. Você já ouviu aquela frase que diz assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Quantas pessoas saiu cheia de espinhos com questão de se meter numa briga de casal? E ele vai lá e ele fica, ou fica do lado da mulher, ou fica do lado do homem. Irmãos, briga de casal existe desde o jardim do Éden, e só vai terminar quando a trombeta soar. Entre os crentes, os demais ficarão brigando aí, mas briga sempre vai haver. Vem a mulher e lhe conta a briga: não, porque o fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Você chama o fulano: não, porque a fulana fez isso, fez isso. Os dois estão, um armado até os dentes e o outro com bomba atômica para jogar um sobre o outro. Aí você coloca os dois, começa a conversar, e de repente termina tudo em, quase que eu digo em pizza, mas termina em beijo. E você fica com aquela cara, né? Com aquela cara, dizendo: mas que não é possível um negócio desse. Não, mas o culpado é o senhor, pastor. Assim é as brigas. Então você não escolha lado quando estiverem brigando. Escolha sempre a harmonia e a paz. É o que Tiago está recomendando. Olha, vocês estão brigando, vocês estão deixando aflorar os problemas, a inveja, as questões que não são de menos, vocês estão deixando aflorar. E isso não é vantajoso para ninguém. Aí ele fala sobre o resultado dessas guerras. Para a guerra pessoal, há um estado de tristeza e angústia. Aí o crente que começa a dar vazão mais pelos problemas internos que ele tem, ele deixa o entusiasmo de orar, de ler a Bíblia, de congregar, de aprender, de crescer, porque os seus problemas tomam todo o seu foco. Irmãos, eu e você vamos ter problemas até a volta de Jesus. Então é melhor focar em Jesus. E os problemas, vamos levando. Qual o resultado?
uma vida de guerra e de lutas. Esse é o primeiro resultado. Você não vai escapar. Ou você vai ter sempre lutas e guerras com os espíritos das trevas, como disse Paulo em Efésios 6. Você vai ter uma guerra interna entre a carne e o espírito, como disse Paulo em Gálatas 5. Você vai ter uma guerra consigo mesmo. Não tem dia que você levanta e diz: meu Deus, eu não aguento. Você olha no espelho assim, dá vontade de fugir de você mesmo. E você nem sabe de onde vem isso. Está dentro de cada um de nós. Esses problemas estão aí. Agora, como que eu posso conviver bem com isso? Você foi chamado, nascido de novo. Você pode conviver bem com isso se você reorientar a sua vida para viver espiritualmente, nas práticas das disciplinas espirituais. Orar todo dia, não estou dizendo o dia todo, mas ter um momento de oração. Orar todo dia, buscar um momento para orar, ler a Bíblia e deixar-se orientar, pedir sempre ao Espírito Santo que te mostre o que é que você está errando, como está errando, o que pode fazer para mudar a situação. E tem outros problemas que você vai conviver com ele até do outro lado da vida. Único lugar em Araçatuba que não há problema algum para ninguém: Roseli, Campo da Paz, da Saudade. Esses lugares assim é tranquilo. Lá não tem problema. Mas também ali está cheio de pessoas, cemitérios, que ali estão cheios de pessoas, de sonhos que não foram realizados, de esperança que não foram alcançada, de ministérios que se acabaram sem realmente sair. Alguns navios afundaram no próprio porto, sem largar para poder ir mar aberto. Esta é a vida. Agora, feliz é você que está aqui, feliz somos nós que estamos aqui, que temos a oportunidade que, com todos os nossos problemas, com todas as nossas lutas, nós ainda estamos nos colocando ao lado de Jesus, dizendo: Senhor, usa as nossas vidas para fazer diferente nesta nossa jornada. Glória a Deus. Uma vida de fazer guerra, não é somente em estado de guerra, mas também de fazer guerra. Ele disse mais: combateis e guerreais. Somos combatentes, somos guerreiros. Agora, nesta guerra, será que estamos guerreando legitimamente? Ou a nossa guerra é associada ao lado do mal? Será que estamos guerreando, ajudando a carne, nos posicionando para que a carne possa vencer o espírito? Será que nesta guerra estamos dando vazão para todos os sentimentos que carregamos dentro de nós para ferir o nosso semelhante? Ou estamos combatendo como um verdadeiro combatente de Deus, contrário a todas as astúcias inflamadas de Satanás para termos vitória? Ou descobrimos já que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. O meu irmão não é o meu inimigo. O meu irmão não é o meu adversário. O meu irmão não é o meu opositor. O meu irmão é meu irmão. E se ele é meu irmão, o mesmo sangue de Cristo que me lavou e me salvou, lavou ele, salvou ele também, e fazemos parte da mesma família. Somos assim. Somos assim. E ele disse: combateis e guerreais. Toda guerra tem baixas. Em toda guerra morre gente. Morre tanto quem está para se defender, como quem está para atacar. E muitas vezes aquele que armou a guerra será o primeiro a receber el balaço sobre si.
Então, antes de entrar em qualquer guerra, levante a bandeira da paz, porque o fruto do Espírito é paz. Peça ao Espírito Santo que lhe dê paz interna. Essa paz você precisa, paz dentro do coração, porque se você tiver paz consigo mesmo, você terá paz com Deus, você terá paz com o seu semelhante. Que a sua paz seja na horizontal e na vertical também, seja paz de todos os lados. E se você não tem, peça a Jesus. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E você terá um estado de paz dentro de si para viver, e não terá baixas nesta guerra. Veja o que ele disse: matais e desejais. O desejo de alguém leva a assassinar outra pessoa. Matais e desejais. Em um estado de guerra sempre há baixas. E qual é o fracasso da guerra? O fracasso da guerra, ele disse aqui: nada tendes. Na minha tradução, e não podeis obter. Algumas traduções dizem: nada tendes. Nada tendes. Fez tanta guerra e não conseguiu nada. Conseguiu sim. O ponto negativo, as baixas, as marcas de uma guerra sem qualquer noção de ser. Guerrear só contra o inimigo. A sua luta, a sua guerra não é contra o seu irmão. Guerrear contra os seus desejos carnais, submetê-los debaixo do domínio espiritual e viver cada dia para Cristo. E saiba de uma coisa: só vence quem alimenta melhor o Espírito. É por isso que nós temos uma grande quantidade de cristãos vencidos e outros já mortos pelo caminho, porque eles escolheram uma guerra errada para estar. Nunca escolha o lado errado, escolha o lado de Deus, porque o lado de Deus nunca perde, sempre vence, e a vitória sempre é daqueles que estão com Deus. E quem está com Deus sempre será maioria. Sempre será a maioria. Então, como procede as guerras? Nossos desejos, prazeres e coisas dessa natureza. O que devo fazer? Dominar, subjugar esses desejos dentro de mim. A minha guerra não é contra o meu irmão. O resultado de uma guerra é algo funesto, terrível, angustiante, triste. O que devo fazer? Dominar-me, conter os meus desejos e saber que a minha guerra, eu estou economizando energia para vencer as astutas ciladas do maligno. Aí sim vou utilizar todo o armamento que Deus colocou à minha disposição. Que Deus nos ajude a vencer esta guerra que temos para lidar com ela todos os dias da nossa vida.